tudo bem com vocês? Vanessa Rudnick passando para nossa conversa da semana, nossa conversa com pais. E essa nossa conversa, ela foi solicitada há um tempo já por alguns pais que me procuraram pelas redes sociais, pelo WhatsApp, me contando situações e pedindo orientações em como trabalhar com crianças teimosas, muita teimosia, e num sentido em que muitas vezes, como eles mesmos falam, em ambientes públicos, né? No shopping, no supermercado, na rua, enfim. E como exercer essa paciência neste momento? Não é uma coisa fácil, né? Já vamos falar de antemão que é difícil. Então eu convido você a vir com a gente agora para conversar um pouquinho sobre isso. Como exercitar a paciência com crianças teimosas. Vamos lá, pais? Vamos conversar um pouco? Então, gente, antes de eu falar sobre esse tema, antes da gente conversar um pouquinho sobre isso, eu fui atrás de algumas pesquisas, né? Principalmente eu gosto bastante do pessoal da USP, que lança muita pesquisa envolvendo o comportamento humano, o estudo do cérebro e o porquê que essa teimosia, o porquê dessa situação acontecer em determinadas faixas etárias. Primeiro indicador significa que em algumas idades isso vem com muita força. Principalmente entre 4 e 5 anos de idade, algumas crianças com 3 anos começam a exercer essa situação, elas se repetem lá nos 12 e posteriormente lá quase na vida adulta, que a gente chama, que muitos ainda chamam de adolescência, né? Mas já é um pezinho lá na vida adulta, que é com 18, 20 anos, que é desbravar o mundo, questão profissional, aí já vem aquela teimosia diferenciada, né? Que nada tá bom, nenhum emprego está aos meus pés e de repente é uma teimosia desnecessária que faz com que eu não evolua tanto na questão da aprendizagem comportamental por conta da teimosia. Mas quando criança, como exercer essa paciência? Também quero lembrar vocês que a gente já fez um vídeo aqui na Conversa com os Pais falando sobre birra, tá? E a birra não deixa de ser também ou estar conectada, linkada com a teimosia. Porém, ela tem as suas diferenças, tá? E isso a gente vai conversar também. Quando a gente fala em birra, é aquela situação bem de comportamento, de se jogar, de jogar objeto, de bater porta, enfim, de não aceitar as colocações da mãe ou do pai, né? A teimosia é quando eu persisto numa situação, independente se ela está certa ou se é errada, e geralmente ela está errada por falta de conhecimento de mundo, por falta da experiência de mundo, mas que por vezes ela faz parte do crescimento do ser humano. Então, quando eu teimo, isso acontece muito na escola também, quando eu teimo com a professora, quando eu teimo com a mãe, digo que a mãe tá errada, que não é assim, que vocês são quadrados, que já não sei o que, o que acontece? Ela tá descobrindo um outro universo. Ela tá descobrindo que até então ela foi repetindo um comportamento que a mãe e o pai queriam que ela fizesse, ela reproduziu de uma forma muito tranquila, mas que chegou um momento em que ela descobriu, em que ela deu significado aos desejos e às vontades dela. De que forma? Ela tomava banho no horário que a mãe queria, ela vestia a roupa que a mãe queria, ela comia a comida que a mãe colocava no prato e de repente a mãe começa a trabalhar a questão da autonomia. Ai, que linda criança autônoma! E realmente precisa ser. Então vamos trabalhar a autonomia, só que com a autonomia, com a independência, a criança também começa a deixar em foco as vontades e os desejos dela. E muitas vezes isso é uma afronta para o pai e para a mãe, visto como teimosia, mas nem sempre isso acontece. E olha só que importante que eu achei no artigo, que inclusive fala de um professor da USP, que ele fala assim, ó, que crianças teimosas são crianças que mais têm sucesso no futuro. Por quê? Vamos pegar um exemplo, quem tem mais de um filho, quem é mãe e professor, quem é professora também pode compartilhar esse vídeo com a gente. O que acontece? Nós temos a criança, muitas vezes, passiva, né? Que é aquela criança que aceita tudo, aquela criança que nunca diz não, que se ela chegar num grupo de amigos para brincar, ela vai aceitar a regra da brincadeira, ela vai aceitar, tem que ser a mãe, tá bom, ela é a mãe. Se o outro amiguinho diz assim, você vai ser não sei o quê, concorda, né?
Enfim, aquela criança que recebe tudo sem revidar, sem argumentar, sem se posicionar. Essa criança a gente chama de comportamento passivo, ou seja, é muito tranquilo de lidar com essa criança. Ela é muito boazinha, ela é muito querida, ela é uma amada, ela aceita tudo, ela não responde. O que acontece com essa criança? Ela vai crescer nessa passividade muitas vezes e lá na frente essa passividade ela vai ser um empecilho, né, para muitas situações, porque ela vai sempre se submeter, se sujeitar a determinadas situações, caso não seja mostrado para ela esse outro universo. E aí nós temos a criança ativa, que é aquela criança com senso crítico, é aquela criança que diz, não, mas por que tem que ser assim? Não, mãe, eu acho que não dá pra ser assim, acho que você tá errada. Ou aquela criança que vem bater de frente com a professora, que diz, ó, prof, eu fiz a matemática aqui de um outro jeito, do meu jeito, e chegou no mesmo resultado que você, né? Por quê? Porque ela vai tentar novos caminhos, ela não vai aceitar tudo como é pra ser. E outra, gente, nós temos que ter em mente que as crianças, elas não são robôs, né? Então elas precisam ter essa identidade, esse movimento, colocar essa energia pra fora. E essa criança mais ativa geralmente vai ser a criança mais teimosa, que não quer tomar banho na hora, que não quer aceitar o que a mãe e o pai falam, que discorda das opiniões da família, né? Isso não significa que é de todo ruim. O importante é mostrar para ela como ela trabalhar com isso, com essa teimosia ou esse senso crítico mais aguçado. E é isso que nós precisamos entender, que nesse momento, por mais difícil que seja, por mais que 90% hoje das mães trabalham fora, então acabam chegando em casa cansadas, né, exauridas do trabalho do dia todo, acabam cedendo às vontades do filho. Mas é muito importante você deixar a criança falar do que ela está sentindo. Ok. Por que você não concorda? Vamos lá, comece a me dar motivos, me sinaliza. Às vezes a criança não sabe nem formar esse pensamento, nem argumentar. Ela só diz que não concorda. Quando isso acontece, é birra. Porque assim, eu não quero fazer o que você quer. Por quê? Não sei, mas eu não quero. Então ela tá fazendo a birra. Agora, quando ela teima com alguma coisa e ela tem argumentos, ela tem uma boa justificativa, ela consegue usar o poder de convencimento dela, a persuasão dela, aí significa que ela organizou todo esse pensamento para que ela diga para você, ó, eu não concordo com o que você está falando. Só que a criança não tem essa maturidade, né? Então ela primeiro teima, bate o pé e faz todo aquele cenário, né, que a gente já conhece, para depois ela argumentar. Então ela já causou todo o desgaste emocional para depois ela dizer o porquê, argumentar, justificar, enfim. É importante que nessa criança sejam desenvolvidas habilidades de cooperação e resiliência, porque ela vai ter isso formado. E isso vai facilitar a vida dela no futuro. Mostrar para ela que muitas vezes na teimosia dela, ela vai ter o caminho do sucesso e da falha, do insucesso. Não tem problema. Então, ó, se você continuar pensando dessa forma, tudo bem, eu te respeito, tudo ok, mas eu quero te dizer, enquanto mãe, que nós temos dois caminhos que podemos chegar nesses dois resultados. Que você pode ter sucesso pensando assim, agindo dessa forma, com os seus argumentos, mas você também pode ter um insucesso. Você pode falhar. E eu quero que você esteja ciente disso para que não chegue lá no final e depois venha cobrar uma coisa que pela sua teimosia você não deu conta, né? Então é importante a gente conversar. É importante a gente sentir a criança no momento da teimosia. E isso é exercer a paciência. E isso é dizer para ela o que você está sentindo quando você fala isso. Quando você não concorda comigo, o que você está sentindo? Por que você está falando assim? Não precisa, vamos sentar, vamos conversar. Mas aí voltamos naquele quesito, né? Todo mundo cansado do trabalho, a gente acaba não abrindo essa margem de diálogo e de conversa. E isto é muito importante e faz toda a diferença. A forma como você vai abordar a criança no momento da teimosia faz toda a diferença para o futuro dela. Gente, fica nosso recado, não é fácil? Não é, mas é algo que a gente precisa exercitar, porque paciência de mãe e paciência de pai, só eles que têm, né? Ninguém se iguala. Então vamos exercitar a nossa paciência, mesmo a criança sendo teimosa, sendo uma criança mais difícil, mas a teimosia muitas vezes leva a criança a ser muito determinada e ter muito sucesso. Vamos em frente então e até o próximo vídeo, ok, gente? Tchau, tchau!